Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa videoaula com o tema Marketing Guerrilha. Essa será mais ou menos a estrutura da nossa videoaula, então a gente vai fazer uma breve contextualização quanto à história do Marketing Guerrilha, como surgiu, os pilares e as vantagens, os tipos de estratégias utilizadas no Marketing Guerrilha, e a gente vai complementar com exemplos, com cases de sucesso, com aplicações reais. E por último, a gente vai finalizar ressaltando a diferença entre o marketing guerrilha e o marketing de oportunidade, que pode ser uma dúvida que surja no meio da videoaula. E, por último, o porquê que o marketing guerrilha ele é polêmico. O marketing guerrilha a ideia foi desenvolvida pelo J. Conrad Levinson em 1984, a partir de uma análise que ele fez, que ele percebeu como que grupos menores com poucos recursos eles conseguiam enfrentar grandes exércitos. E a partir disso, ele pegou essa análise e aplicou na área dos negócios. Então, como que pequenas organizações elas poderiam competir com grandes corporações com pouco orçamento e de forma mais impactante? Surgiu o marketing guerrilha. Então, os pilares principais são justamente essa vender a ideia com o produto, então vender a ideia da marca, a essência da marca com o produto, concentrar recursos, ou seja, focar em promover uma mensagem específica, ou seja, não criar tantas variações, ou seja, focar em uma única coisa, identificar e superar padrões estabelecidos, buscar sinergia, ou seja, tentar aplicar e promover essa mesma ideia, essa mesma mensagem do produto em diferentes canais, não focar só em ativações presenciais no meio físico, mas também tentar adaptá-la para o meio digital, driblar os filtros de percepção e atenção do público, e aí que entra aquela questão em que atualmente as pessoas elas têm certo bloqueio, elas desenvolveram certo bloqueio quanto aos anúncios, tanto que a gente chama isso de ad blindness. Então as pessoas tendem a ignorar anúncios, e é justamente essa ideia do marketing de guerrilha, contornar esses filtros de atenção para chegar no seu público-alvo. Além disso, a gente tem evitar o caminho direto, ou seja, optar pelo não convencional para justamente gerar mais impacto, e ser flexível e ágil nas suas estratégias. Como vantagens do marketing de guerrilha, a gente tem, com toda certeza, o baixo custo e alta eficiência. A gente tem que pensar que o marketing de guerrilha, essa ideia foi desenvolvida com base nisso, em ter um baixo custo, mas também gerar impacto para o consumidor, para o público em potencial, para justamente promover a venda, a capacidade de capturar a atenção no consumidor, fortalecimento do reconhecimento da marca, geração de WON e WIWON, ou seja, esse compartilhamento, esse boca a boca, aumentar o engajamento do consumidor, influenciar o comportamento do consumidor, promover a competição, potencial de viralização e, claro, o principal, estimular vendas. Estratégias do marketing de guerrilha. A gente separou aqui 5 principais: o marketing de escada, a intervenção urbana, o marketing de ambiente, o stealth marketing, também conhecido como MARC, e o viral marketing. Bom, começando pelo marketing de emboscada, essa estratégia ela nada mais é do que uma marca, ela se aproveita da visibilidade de um grande evento para promover a si mesma ou a um produto. Isso geralmente acontece durante os Jogos Olímpicos ou, por exemplo, na Copa do Mundo. Um exemplo que eu trouxe aqui foi o caso da Nike, em que nos Jogos Olímpicos de 2012, que aconteceram em Londres, a Nike ela não era patrocinadora oficial, quem era a Adidas, que havia pagado pela utilização da marca olímpica, mas a Nike ela desenvolveu uma campanha com todo esse ideal de find your great, onde sua grandeza, superação. A Nike, que acabou sendo associada pelo público aos Jogos Olímpicos e não a Adidas. Passando para a intervenção urbana ou street marketing, é nada mais do que utilizar elementos, objetos e inseri-los espaço no cotidiano para atrair a atenção do público. Por exemplo, a gente tem aqui um exemplo de outdoor, seria essa ativação que a Sprite ela fez em determinada praia no Rio de Janeiro, em que ela instalou chuveiros, só que não eram simples chuveiros, eram chuveiros personalizados como se fossem máquinas de refrigerante. Isso chamou bastante atenção justamente para promover o seu produto. E como exemplo de indoor, a gente tem a Frontline, que ela inseriu uma imagem gigante de um cachorro no piso inferior de um shopping, justamente para servir para promover um produto antipulgas. Então, quem olhasse nos pisos superiores, olhasse lá para baixo, parecia que as pessoas eram pulgas. Então, funcionou para a finalidade que era a promoção do produto. Passando para o marketing de ambiente, ou ambiente marketing, é a estratégia que ela utiliza de elementos do ambiente cotidiano de forma criativa para justamente transmitir a mensagem publicitária.
Um exemplo seria a faixa de pedestre, as faixas de pedestre personalizadas, se fossem batatas fritas para promoção do produto da McDonald's, e a personalização dos bancos praça pela Kit Kat, em que ela personalizou o banco de uma forma que parecesse os tablets, as barrinhas de chocolate, e instalou uma plaquinha Have a Break, que seria tem uma pausa, e alinha ao slogan da marca Have a Break, Have a Kit Kat. E aqui a gente entra num ponto importante que é diferenciar o street marketing do ambient marketing, do marketing ambiente, que eles parecem a mesma coisa, mas eles não são. O street marketing, ele insere a campanha no ambiente. Então, por exemplo, aquele chuveiro da Sprite não estava ali. Ele foi inserido. A Sprite, ela inseriu aquele chuveiro naquele espaço. Enquanto o ambient marketing, ele personaliza, ele se funde ao ambiente. Então, por exemplo, a gente tem os bancos de praça ou as faixas personalizadas como se fossem batatas fritas. A campanha, ela se fundiu ao ambiente. Tá? Então, é importante fazer essa distinção entre as duas estratégias. Falando sobre o stealth marketing ou marketing invisível, é a estratégia em que, de forma oculta, a empresa, a marca, ela tenta promover o seu produto de uma forma que o consumidor, o público, ele não perceba que ele está sendo alvo de uma ação de promoção. E é aqui que entra um ponto muito importante, que até se linka à questão do porquê que o marketing de guerrilha ele é um assunto polêmico. Porque quando a marca ela oculta a intenção de promoção, né, de propaganda, existe aquele risco dela manipular a percepção do consumidor e, de forma ingênua, engajá-lo a participar da promoção e a consumir o produto. Então, o público, o potencial cliente, consumidor, ele não tem consciência de que ele está participando de uma ação mercadológica, que ele está sendo alvo de uma propaganda. E é aí que entra esse risco, porque mexe com a boa-fé do consumidor, também com a curiosidade e até mesmo com a ingenuidade dele naquela questão. Então entra mais nessa questão da transparência da marca. Um exemplo, para ilustrar, a gente teve a Sony Ericsson, em que em 2002, para a promoção do produto, que era um novo aparelho com uma câmera integrada, a Sony Ericsson ela contratou cerca de 100 atores para se passarem como turistas. E, nesse meio tempo, eles estavam espalhados pela cidade e eles meio que abordavam desconhecidos para tirar fotos deles. Então, turistas, imagina, você foi abordado para que alguém tirasse foto sua. Tranquilo. Vamos lá. Aqui nesse meio tempo, o turista, ele te entregou o aparelho. Você começa a observar o aparelho e você começa justamente a ficar curioso. Nossa, que aparelho diferente, inovador, tem uma câmera integrada. Para a época, era novidade. Essa era uma estratégia em que, por exemplo, você não teria consciência que você estaria participando, que aquilo se tratava de uma propaganda, de uma ação de promoção. Então, é aí que entra essa questão que eu abordei anteriormente, da transparência. Então, você não tinha ciência, você não tem ciência que aquilo se trata de uma promoção. Então, passando para outro exemplo sobre o stealth marketing, a gente tem uma campanha, a divulgação do filme A Bruxa de Blair. O filme, ele não tinha um orçamento tão grande assim para fazer uma boa divulgação. Então, o que eles pensaram? Eles meio que não simularam, mas eles espalharam cartazes, posters e anúncios de jornais falando que 3 estudantes de cinema haviam desaparecido. São esses 3 que estão aparecendo aqui. E o pessoal começou a ficar engajado a entender, nossa, quem desapareceu? Como desapareceu? E agora? E justamente o filme, ele foi lançado para finalizar esse suposto desaparecimento, como se o filme fosse um documentário mostrando quem eram os estudantes, quais eram as gravações deles, né? Porque eles sumiram numa determinada floresta ali e eles estavam com as câmeras deles. Então o filme ele funcionou como um documentário. Foi muito interessante porque o pessoal ficou realmente muito engajado e se interessou bastante pelo filme. Então a gente tem o viral marketing, que é a estratégia que busca incentivar os consumidores a compartilharem espontaneamente o conteúdo como se fosse a propagação de um vírus, que é algo que a internet ela consegue meio que conectar, ela contribui com essa conectividade, esse maior alcance. E aqui no viral marketing no viral marketing a gente consegue linkar 2 conceitos, que seria o buzz marketing e o will on que eu comentei anteriormente. O que seria o buzz marketing? Ele é nada mais do que a estratégia de gerar conversa, comentário e compartilhamento em torno da marca. Então a gente tem aqui como principal característica justamente esse burburinho, sabe? Esse comentário, sabe? Engajar essas reações do público. E o que seria o on word
of mouth. O on é a comunicação interpessoal, em que uma pessoa compartilha opiniões ou recomendações sobre um bem ou serviço. E o will on seria o on, só que no meio digital. Aqui a gente trouxe um exemplo de viral marketing. A Coca-Cola, ela personalizou latinhas com o nome das pessoas. E essa campanha, essa ação de promoção funcionou muito bem, porque as pessoas elas realmente começaram a compartilhar, então elas tiravam foto das latinhas e isso engajava com que outras pessoas elas também queressem, isso engajou com que outras pessoas também quisessem encontrar os seus nomes nas latinhas. Tá passando para a parte de cases gerais. Um exemplo a gente tem aqui, Tá Chega ao Brasil, em que como ela ainda estava chegando no mercado brasileiro, ela sentiu a necessidade de fazer algo que mostrasse cheguei. Para isso ela personalizou um balão gigante de quase 5 metros, como se fosse uma mochila da marca, uma mochila de entrega. Ela fez a ativação perto da praia, perto daquela faixa de Cooper, sabe? De caminhada. Isso funcionou bastante porque as pessoas começaram a participar da ativação, querer conhecer mais quanto à nova marca que estava chegando. Outro exemplo mais geral, o Duolingo no show da Charli XCX. Duolingo, ele se aproveitou de que teria um show e para isso a marca, ela inseriu mais de 20 colaboradores. No show da cantora, eles se vestiram com a famosa fantasia de coruja verde e utilizaram ainda camisetas personalizadas com o álbum da cantora. Se você perceber aqui, a gente consegue assimilar que houve um marketing de emboscada em que a Duolingo ela não era patrocinadora oficial do evento, então ela aproveitou desse momento, desse show, para justamente promover a sua marca. O custo foi basicamente só do ingresso. Agora, qual que é a diferença entre o marketing de oportunidade e o marketing de guerrilha? Para a gente fazer uma diferenciação quanto ao marketing de oportunidade e o marketing de guerrilha, o marketing de oportunidade é nada mais do que quando a marca ela se aproveita de um assunto, de um acontecimento recente para divulgação. Então, por exemplo, aqui eu trouxe uma exemplificação de quando saiu uma notícia que viralizou de que a Larissa Manoela não tinha dinheiro para comprar um milho na praia. Isso, o BK ele se aproveitou desse acontecimento, já aconteceu, para divulgar o seu produto King em dobro. Enquanto o marketing de guerrilha, ele cria um contexto, ele cria uma ação do zero. Então é aí que o marketing de oportunidade e o marketing de guerrilha se diferenciam. Enquanto o marketing de oportunidade, ele justamente encontra a oportunidade de utilizar um assunto que já aconteceu como uma forma de divulgação da sua marca, do seu produto. O marketing de guerrilha, ele cria esse novo assunto, esse acontecimento do zero, algo original. Agora, o porquê que o marketing de guerrilha ele é considerado um assunto polêmico. E aí se liga com aquilo que eu falei em marketing invisível e stealth marketing referente à transparência da marca. Ele é considerado um assunto polêmico justamente por essas questões legais, éticas e pela reação que o público pode ter referente à campanha. Então o problema não é só persuadir o público, mas em persuadir sem que o público-alvo tenha consciência de que ele está participando de uma ação de promoção, de que ele está sendo persuasivo. A gente precisa sempre alinhar nas campanhas de promoção, nas ações de promoção do marketing, a criatividade, que é um ponto importante, a estratégia, o impacto, mas linkado a esse impacto, como que está sendo avaliado esse impacto? Como será esse impacto, certo? Porque uma coisa é você estar ciente, por exemplo, vamos supor, você tá na praia e você vê um chuveiro personalizado da Sprite, como se fosse máquina de refrigerante. Você tem ciência que aquilo é para promoção de um produto. Então, ok. Mas uma coisa seria você estar na rua e uma pessoa te abordar para você tirar foto dela, como o caso da Sony Ericsson, e você conhecer o novo produto de forma inconsciente. Então é aí que a gente precisa alinhar as ações de promoção do marketing de guerrilha dessa forma, alinhando criatividade, impacto, ética, transparência e a coerência com o posicionamento da marca. Como que você espera que o seu cliente, que o seu público-alvo, ele perceba a ação, perceba a marca. Isso, finalizamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de nos seguir nas nossas redes sociais e, claro, qualquer dúvida, estamos à disposição.